Bem louco. Mas vamos lá, gente. Continuando a aula de treinamento físico, dia 29 de outubro, aula da tarde, parte 2. Vamos dar sequência ao conteúdo de treinamento funcional. Prometo que se aumentar a audiência da aula, eu continuo contando piada sem graça, tá? Podemos fazer essa combinação. Vou passar a palavra rápido aqui já para o Israel, para apagar o nosso monitor, que vai continuar falando sobre treinamento funcional. Tudo contigo, Israel. Ô Israel, lembra de já dar aquela explicação para ele sobre a prova relâmpago? Tá por aí, Rafa? Rafa não tá? Eu mandei uma Tá, mas mensagem de voz agora no intervalo, ele deve estar escutando. tá. Pessoal, a prova vai acontecer assim que eu terminar a apresentação. Nós vamos deixar nos comentários aqui pelo Zoom nossos e-mails, no qual a gente já colocou também no grupo da turma. Então, sugiro que vocês enviam para os 2 e-mails que a gente passar, para não ter nenhum problema. A gente vai copiar as perguntas do arquivo que a gente colocou elas e vamos colar no chat também do Zoom. E a recomendação na turma anterior foi que vocês copiem as perguntas e colhem no corpo do e-mail, tá? Para que vocês respondam e não precisam ter que estar ficando olhando no chat. Então vão ser 5 minutos cronometrados, tá? Assim que a gente botar as perguntas no chat, a gente dá um minutinho ali para vocês abrirem o e-mail e começa a cronometrar 5 minutos, tá bom? Acho que era isso, tá? Então vou começar aqui. Então tá, vai lá e depois quando eu chegar ali na hora a gente dá aí tu passa ali a informação enquanto vai copiando. Dá tempo, tá? Só Fiquem tranquilos. se o Rafa vai conseguir entrar, porque daí ele me ajuda com a... Porque como eu vou estar apresentando, e daí ele já vê essa questão das questões. Não, Bom, tranquilo. vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco dessa parte mais procedimental do treinamento funcional, a lógica de treinamento, de estrutura das sessões, vista essa parte mais conceitual com o Rafael. Então, aqui, primeiramente, eu trouxe um artigo de uns pesquisadores mais engajados na área, um professor aqui do Brasil, Márcio Grigoletto, no qual ele vai trazer um artigo publicado numa revista brasileira, que traz uma atualização conceitual do treinamento funcional e traz a estrutura e lógica por trás das sessões do treinamento funcional. Caso alguém queira dar uma lida, tem a referência aqui depois no slide. Então, o treinamento funcional vai ter enfoque em padrões de movimento, que eu vou explicar mais à frente, que é um conceito importante, que vai se distinguir do treinamento de força tradicional. Igual o Rafa falou, aquele treinamento mais isolado, em máquinas, de academias de rede. E estímulo simultâneo de diversas capacidades físicas, como o Rafael também falou, de trabalhar junto com a força, de maneira integrada, as diversas capacidades físicas, tá bom? O treinamento funcional, na sua parte que seria o aquecimento, vai ter toda uma ideia de preparação para o movimento no primeiro bloco, numa sessão de treinamento funcional. Então, de uma ideia de preparação de movimento para eu preparar o indivíduo, preparar os sistemas de movimento para deixar ele apto para o segundo bloco, que é o bloco de treinamento de força integrado. E visa desenvolver também o condicionamento cardiorrespiratório devido à relação com a aptidão, deixa eu só colocar para baixo aqui, aptidão física e saúde. Então, é um terceiro bloco que é opcional e vai variar de acordo com os objetivos do aluno, da periodização, enfim, vai ser explicado mais à frente também. Mas adentro agora desse primeiro bloco que é de preparação para o movimento, primeiro vão ser iniciados exercícios visando preparar o sistema cardiorrespiratório, com aquela ideia de aquecimento geral, de aumentar a frequência cardíaca, a temperatura corporal. Só que aqui dentro da visão do treinamento funcional, a gente vai estimular também outros componentes, outros sistemas, outras capacidades físicas. Então, junto com esse trabalho de resistência, vamos estimular a cognição, agilidade, coordenação motora, velocidade e até mesmo potência. Lembrando que aqui o intuito é estimular e preparar, então não vão ser cargas de adaptação.
Vão ser cargas visando preparar os sistemas, como já tenho dito até agora. Então, a intensidade na escala de percepção subjetiva de esforço, para essa parte aqui, o recomendável é que fique entre 2 a 4, ali entre leve e moderado. Bom, seguindo mais essa parte deixa eu só dar uma exemplificação. Seguindo essa parte de preparar o sistema cardiorrespiratório, no qual a gente pode utilizar exercícios como skippings, polichinelos, até mesmo exercícios com cones e escada de agilidade, que além da capacidade de resistência vai estar exigindo coordenação, equilíbrio. Após essa parte, se faz uma preparação quanto à mobilidade articular, com o intuito de aumentar de maneira aguda a amplitude de movimento das principais articulações que vão ser exigidas durante o bloco de força, né? Principalmente as articulações que o aluno possua disfunção. Então aqui eu entro numa ideia de pensamento, até que vem esse autor aqui que eu cito no slide, que ele é fisioterapeuta americano. Então uns assuntos no quais os colegas da fisioterapia têm muito mais contato e que acaba com essa interligação dos conceitos da fisioterapia também com o treinamento e a origem do treinamento funcional. É um pilar muito forte dentro do treinamento funcional, que vem também de uma ideia dessa teoria desse autor, que ele denomina abordagem articulação por articulação, que praticamente cada articulação possui um caráter predominante de função, não exclusivo, predominante, tá? Estando propensa a níveis previsíveis de função. Então, praticamente, as articulações que se movimentam em mais de um plano e de um eixo vão ter como característica predominante a função de mobilidade, e as articulações que se movimentam somente em um eixo, em um plano, vão ter uma característica mais de estabilidade. Aqui eu dou um exemplo de um aluno, de uma aluna executando o exercício de agachamento, no qual a gente consegue ver um valgo do joelho, um valgo dinâmico, não é um valgo estrutural, no qual a gente vê essa medialização do joelho, e entre as causas dessa medialização do joelho durante o movimento do agachamento, pode ser a falta de dorsiflexão no tornozelo, ou seja, o tornozelo perde a função principal dele aqui na figura, no qual nos mostra que seria de mobilidade. E também pode estar relacionado com o pé, no qual o indivíduo pode apresentar uma hiperpronação ali do pé, muito relacionado com a falta de força na musculatura intrínseca do pé. Ou seja, o arco plantar, a musculatura do pé perde sua principal função, que é a estabilidade, que é de ser estável. Então, os exercícios a parte de mobilidade articular vai ficar praticamente com 2 tipos de exercícios. A parte da autoliberação miofascial, com a utilização de instrumentos como rolo de espuma, bastões de liberação, bola de tênis, bola de lacrosse, e o alongamento dinâmico, no qual também vai se trabalhar elementos como consciência corporal e técnicas de respiração, muito frequente em modalidades de exercício como pilates, yoga e ginástica natural. Além disso, para esses alongamentos dinâmicos, eu posso utilizar superbands elásticos. Aqui trouxe estudos para embasar essa minha fala. Então, estudo sobre o uso da autoliberação, 2 meta-análises, e um estudo sobre o efeito agudo do alongamento dinâmico antes de uma sessão de treinamento. Caso alguém tenha mais interesse, aqui estão as referências. Nós vamos para uma próxima parte dentro do bloco 1 ainda, que é de estabilidade central, com o intuito de aumentar a rigidez aguda dos principais estabilizadores do tronco, tá? Então, eu preparar essa região do core, essa região de centro do corpo, no qual o Rafael já disse a sua importância dentro da ótica do treinamento funcional. Então, lembrando aqui de novo, são cargas adequadas para preparação. O intuito não é fadigar o core, tá? Então, aqui eu trouxe uma referência, um estudo bem interessante do principal biomecânico e da coluna que estuda essa área, que é o professor McGill. Então, caso alguém tenha interesse, no qual ele aplica uma série de exercícios
para o core em diversos eixos e planos antes de uma sessão de treinamento de força. Ainda dentro do primeiro bloco, a parte de ativação muscular, que tem essa ideia também igual à da estabilidade central, porém relacionada aos segmentos e às regiões do corpo no qual vão estar presentes nos padrões de movimentos na seção principal e não necessariamente a região central do corpo. Então, aqui o intuito é preparar as musculaturas que vão ser exigidas durante os padrões de movimento no bloco de condicionamento, no bloco de força, tá? E, bom, aqui a ideia é, levando mais para aquela linguagem dos livros de treinamento e que a gente vê é algo mais global, enfim. Aqui a ideia é de aquecimento específico, mas pode também servir para aprendizagem de movimentos com intensidades mais baixas, enfatizando a técnica. E aqui eu deixo um comentário que eu fiz na turma da manhã, que principalmente essa parte aqui, é muito importante a gente ter uma atenção, um cuidado maior com os indivíduos avançados e intermediários, porque geralmente eles vão fazer cargas de treinamento maiores intensidades e volumes. Então essa parte, tanto o primeiro bloco como um todo, e essa parte de ativação muscular é muito importante para eu deixar ele preparado e evitar assim alguma lesão, algo mais grave na parte principal, no qual vão ter cargas de treino maiores. Então, entrando aqui no bloco 2, o bloco principal da sessão, que vai ser o bloco de força com essa abordagem multissistêmica, com essa abordagem de integrar diversas capacidades físicas a partir do treinamento de força, a principal característica do treinamento funcional, igual o Rafael disse. Então, a grande diferença, e aqui eu acho minha principal fala, é quanto aos padrões de movimento. Diferentemente do treinamento de força tradicional, o treinamento funcional não vai ser prescrito a partir de séries por grupamentos musculares. Vai ser prescrito a partir de padrões de movimento. O que seriam esses padrões de movimento? Os padrões de movimento estão muito ligados aos movimentos que os nossos ancestrais, que a gente vem desenvolvendo quanto espécie, relacionados à locomoção, à alimentação, à caça, à agricultura, enfim, o que a gente faz na nossa rotina quanto espécie, muito ligado também com as habilidades motoras fundamentais. Então, agachar, empurrar, puxar. E geralmente essas atividades presentes na vida diária, nas atividades laborais e esportivas, elas têm como características serem acíclicas, assimétricas e multiplanares. Dificilmente a gente vai envolver num movimento que seja, eu estou com uma garrafa de água aqui, eu vou colocar essa garrafa de água no chão, eu vou estar usando mais de uma articulação, mais de um plano de movimento, mais de uma estrutura corporal, para o simples fato de eu pegar e colocar essa garrafa no chão. Então, por isso, essa parte principal é baseada em cima de padrões de movimentos que está muito ligado com a funcionalidade, no qual o Rafael já falou anteriormente. Mas a gente não vai excluir os exercícios isolados, tá? Eles são apenas complementares e acessórios, devendo ser aplicados com critério, tá bom? Até mesmo porque a gente tem articulações que têm muita disparidade de força entre musculatura agonista e antagonista. Então, os exercícios isolados são complementares nesse quesito, de evitar desequilíbrios, enfim. Aqui os principais padrões de movimento dentro do treinamento funcional, eu trago, são empurrar, puxar, os dominantes de quadril, os dominantes de joelho e os movimentos relacionados ao centro do corpo. Os movimentos de empurrar e puxar, eles se subdividem de maneira simples em empurrar e puxar na vertical e empurrar e puxar na horizontal. Um exemplo de puxar na vertical seria as barras fixas, de puxar na horizontal as remadas, em suas variações. De empurrar na vertical seria os desenvolvimentos, um exercício de press, de empurrar acima da cabeça. E o exercício tradicional do treinamento de força, que até se enquadraria num empurrar horizontal, seria o supino. Tá? Faltou falar a diferença entre os dominantes de quadril e dominantes de joelho. Só para vocês terem uma ideia do que vai distinguir os dois. O exercício dominante com dominância de joelho vai ter uma flexão bem acentuada de joelho e de dorsiflexão, com uma anteriorização da tíbia, e ela vai ficar paralela ao tronco.
Já os exercícios dominantes de quadril vai ter um arco de movimento maior no quadril, uma flexão maior do quadril e uma extensão maior do quadril em comparação com o joelho. São exemplos de dominantes de joelho os agachamentos, os afundos e variações, step-ups, por exemplo. E os dominantes de quadril são exemplos dos stiffs, as variações do levantamento terra. Do dominante de quadril, perdão. Enfim, tá. Quanto à estruturação de como aí a organização desses exercícios de força, os sistemas de treinamento, de como organizar esses exercícios de força, vai ser muito presente dentro do treinamento funcional os circuitos e suas variações, manipulando principalmente volume e densidade, podendo ser utilizados outros sistemas ou métodos de treinamento de força de acordo com os ciclos de treinamento. Então, por que os circuitos e suas variações? Visto que esse sistema de treino tem muita relação com... Geralmente se trabalha resistência de força, então tem muita relação com endurance, que é uma capacidade muito requisitada nas nossas tarefas do dia a dia e relacionada a marcadores de saúde. Enfim, então pode ser utilizado outros sistemas e métodos de treinamento, por exemplo, num período que eu quero desenvolver força máxima, talvez não seria tão adequado, e a literatura traz isso, que não é tão adequado eu trabalhar em circuito tendo um alto volume e uma densidade alta também, com pouco tempo de intervalo. Com relação ainda ao bloco principal, para iniciantes pode-se incluir exercícios para os músculos do core, exercícios específicos, naquela nomenclatura que o Rafael já trouxe, junto com os padrões de movimento, podendo até mesmo anteceder os padrões de movimento. Para indivíduos intermediários e avançados, os exercícios do core serão complementares, visto que, devido à complexidade como um fator de progressão de cargas, já vai ter alta demanda da musculatura do tronco, tá? A musculatura do core. Por fim, o último bloco que pode ser opcional e vai estar presente na sessão de acordo com o indivíduo, de acordo com os objetivos e com o ciclo do treinamento, que é o bloco de condicionamento cardiometabólico. Aqui nós podemos ter a presença de exercícios intervalados e contínuos, exercícios em máquinas e exercícios livres. Geralmente os exercícios contínuos são feitos quando eu quero um ambiente mais controlado. Geralmente são em máquinas, ou se o indivíduo tem alguma restrição que impeça que ele ou tenha dificuldades em fazer um exercício de resistência utilizando o corpo. Já os exercícios livres têm a característica de serem mais intervalados, intervalando períodos de intensidades moderadas e altas com períodos de descanso ativo ou descanso passivo. E os exercícios livres, além de trabalharem o endurance dentro do treinamento funcional, de trabalhar a resistência, eles vão estar nessa ideia de integração com outras capacidades físicas. Então, eu dei o exemplo aqui, um indivíduo fazendo exercício aqui em pequenos arcos no chão e na escada de agilidade, no qual está sendo exigido o componente de resistência, porém também pode-se perceber um componente grande de coordenação motora e de agilidade, no qual se tiver principalmente mudanças de direções durante esse exercício. E aqui eu trago um artigo muito interessante também, com pesquisadores brasileiros, publicado numa revista internacional, uma revista canadense, sobre essa ideia do treinamento funcional, que vai conceituar e distinguir o treinamento funcional do treinamento de força tradicional. Muito interessante também, quem tiver interesse pode ler, que é uma grande leitura. Agora, a última parte, para finalizar a minha apresentação, que é a parte de periodização e controle de cargas, tá? Aplicado ao treinamento funcional. Bom, carga de treinamento, relembrando, lá a parte inicial da disciplina, carga de treinamento é estímulo capaz de alterar o grau de esforço físico perturbando a homeostase do organismo. Aqui eu trouxe um conceito também de carga interna, que eu vou falar bem brevemente, que é a resposta fisiológica e psicológica do indivíduo à carga externa.
e a carga externa, que são aqueles componentes tradicionais que a gente viu na disciplina, que seria o estímulo externo aplicado, passível de manipulação, seria o volume, a intensidade, a densidade e frequência, e no treinamento funcional, a complexidade. Bom, o volume no treinamento funcional vai ser prescrito a partir de, não de números de séries semanais por grupamento muscular, mas sim de número de séries semanais por padrão de movimento. Já a intensidade, dificilmente dentro do treinamento funcional, por ter essa integração com outras capacidades, dificilmente a intensidade vai ser prescrita a partir de percentuais de força máxima, de um RM. Então, vão ser utilizadas zonas de repetições, onde as zonas de repetições mais elevadas, a intensidade tende a ser mais baixa, e as zonas de repetições mais baixas, a intensidade tende a ser mais alta, tá? Tendo uma exceção, em períodos onde o aluno está desenvolvendo a técnica, no qual eu coloco poucas repetições para ele, e, consequentemente, a intensidade também vai ser baixa. Então, vou ter repetições baixas e intensidades baixas, tá? Mas a níveis de cargas de adaptação, vai respeitar essa regra que eu disse anteriormente. Aí aqui eu trouxe tem uma tabela mais relacionada à prática, de maneira prática, à complexidade de como partir de um treinamento de força menos complexo para um treinamento de força mais complexo. Quanto aos modelos de periodização no treinamento funcional, vão ser utilizados os modelos de periodização no qual o treinamento de força tradicional já traz e a literatura já fala. Aqui, inclusive, na primeira apresentação foi citado e falado sobre os modelos lineares. Depois a gente até teve uma fala bem bacana com o professor. Os modelos lineares devemos usar com muito critério e sempre precisando usar os modelos ondulatórios, igual a gente viu na disciplina. Tem situações no qual os modelos lineares, às vezes, principalmente em situações onde um professor acaba ficando com 10, 20 alunos, 30 até mesmo em uma sala de musculação, no qual já é difícil fazer um trabalho mais individualizado. Então, mas mesmo assim, cabe a nós achar uma alternativa. Então, aqui eu falo com relação à manipulação da complexidade dentro da periodização do treinamento funcional, durante os ciclos de treinamento. A gente tem que escolher com muito critério as maneiras de aumentar a complexidade. O Rafa falou um pouco delas, aquelas imagens que ele mostrou. Então, pois a complexidade se expressa de diferentes maneiras, no qual a ênfase de cada uma delas é em diferentes capacidades físicas. Na turma da manhã eu dei um exemplo com o exercício dominante de joelho, o agachamento, no qual eu posso fazer um agachamento com o indivíduo idoso e pedir, ao invés dele contar de 1 a 12, a cada repetição, eu peço para ele contar os meses do ano de trás para frente, a cada repetição. Eu vou estar estimulando junto com a força um componente cognitivo. É uma atividade de dupla tarefa, no qual associo uma atividade física a uma atividade cognitiva. Então, eu aumentei a complexidade, porém, eu estou estimulando mais um caráter cognitivo junto com a força. Por outro lado, eu posso fazer esse indivíduo, ao invés de fazer um agachamento convencional, eu posso pedir para que ele execute, ensinar ele a fazer um agachamento lateral, no qual vai ter uma transferência corporal para a perna que vai estar de apoio no solo. Então, a literatura traz que exercícios assimétricos e com distribuições de pesos tem grandes transferências para agilidade, apesar de não ter deslocamento do indivíduo no espaço. Então, percebam que nos dois eu aumentei a complexidade, porém, num eu estou associando a agilidade junto com a força, e no outro eu estou associando a cognição junto com a força. Então, ambos eu aumentei a complexidade, porém de maneiras diferentes, dando ênfase em capacidades diferentes. Não é sair aumentando a complexidade de qualquer jeito. A gente tem que ser criterioso e de acordo com as necessidades do aluno.
Então, dentro de um exercício mais complexo, utilizar educativos e regressões, caso seja necessário. E progredir a complexidade de acordo com a evolução do aluno. E daí eu coloquei aqui alguns tópicos, onde a gente observa que esse aluno já está apto a progredir a complexidade daquele exercício, quando o exercício não precisa mais de correção ou de correção frequente por parte do professor ao aluno. Quando algum erro pequeno acontece, o aluno consegue perceber seus erros e até mesmo ele consegue corrigir sem que o professor fale e dê esse feedback ao aluno. E o aluno já executa o exercício com uma intensidade elevada, ele já frequentou, ele já passou por essa parte de aprendizado do movimento, então ele já executa aquele movimento com menos erros e com uma intensidade maior. E o mesmo exercício que anteriormente mostrava-se desafiador, demonstra-se fácil. Então aqui eu trago algumas diferenças na periodização em indivíduos iniciantes para indivíduos intermediários e avançados. O indivíduo iniciante vai possuir menor frequência no microciclo. As sessões vão ter vários ou todos padrões de movimentos, tá? Entre aquelas classificações que eu trouxe, com aquela ideia do treinamento de força tradicional, um indivíduo que faria o corpo todo trabalharia mais de um grupamento muscular, visto que ele é iniciante. Então, já no treinamento funcional, ao invés de ser grupos musculares, a gente vai ser um indivíduo que vai ter uma frequência menor e vai trabalhar mais no microciclo, uma frequência de sessões menor, então vai trabalhar mais sessões, mais padrões de movimentos dentro das sessões, com menores percepções na escala subjetiva de esforço, tendo menor intensidade e menor complexidade nas sessões. E com o indivíduo iniciante, a maior ênfase vai ser na aprendizagem do movimento e fortalecimento do core, tendo um menor volume semanal. Já os indivíduos intermediários avançados vão ter maior frequência no microciclo, as sessões vão ser mais distribuídas ao longo do microciclo, então os padrões de movimentos vão estar mais distribuídos também. Vai ter maior complexidade e intensidade, visto que ele vai ser um indivíduo mais treinado. E vamos ter a possibilidade de utilizar técnicas e sistemas de treinamentos avançados. Daí eu dei o exemplo na manhã, por exemplo, os sistemas de treino de força em pirâmide ou super séries, no qual o professor Roney fala na disciplina de treinamento de força. E também terão um maior volume semanal. Aqui eu trago algumas leituras para quem relacionadas à periodização no treinamento de força, que são aplicadas e adaptadas ao treinamento funcional. E para encerrar a minha fala, minha apresentação, vou falar um pouco sobre carga de treinamento. Aqui eu trago 2 artigos com vários pesquisadores brasileiros, que eles vão falar do controle de cargas no que os estudos vão chamar de treinamento funcional de alta intensidade, que seria o CrossFit. Como o CrossFit é uma marca, quem faz pesquisa com o tema acaba utilizando outras nomenclaturas, entre elas treinamento funcional de alta intensidade, visto que o cross-training, o CrossFit, se caracteriza também por exercícios multiplanares, assimétricos, acíclicos, com uma integração da força com outras capacidades físicas. Então, nesses estudos, os autores vão falar que o método mais vantajoso, dada a sua facilidade e aplicabilidade do professor utilizar para um controle de carga, é o impulso de treinamento baseado na percepção subjetiva de esforço. Impulso de treinamento seria eu pegar um dado, que no caso da percepção subjetiva de esforço seria a escala de percepção subjetiva de esforço, de 1 a 10, e multiplicar por um dado do volume, em minutos, que vai me dar em unidades arbitrárias, vai me expressar em números aquela carga de treinamento, podendo ser aplicada depois, o professor vai mostrar em métricas, no qual vão me dizer características daquele treinamento que eu estou aplicando ao aluno. Então, esse método de impulso de treinamento melhora a prescrição individual, é uma ótima ferramenta para evitar cargas de treinamentos excessivas. Os autores sugerem coletar essa percepção subjetiva de esforço após 30 minutos do término da sessão,
Porém, no treinamento voltado à saúde, geralmente os alunos chegam para nós com pouco tempo, até mesmo não querendo fazer atividade física. Então, eu prender ele no espaço no qual eu trabalho por meia hora, sendo que vão ter outros alunos que já vão estar sendo atendidos, fica meio inviável. Então, caso a coleta seja feita antes de 30 minutos, devemos realizar uma volta calma, um desaquecimento para o indivíduo baixar o nível de frequência cardíaca, baixar a temperatura corporal, para que ele não crie aqueles vícios na escala de percepção subjetiva de esforço, que ele não fique sempre respondendo o mesmo número, que para ele sempre seja alto, porque eu sempre pergunto a escala para ele imediatamente após o término da sessão, no qual ele vai estar ofegante, ele vai estar fadigado, e não necessariamente aquele número que ele respondeu 9, 8, vai ser necessariamente 9 ou 8. Pode ser moderado, pode ser até mesmo próximo do leve. Então, esse método de impulso de treinamento é uma ferramenta que fornece informações sobre a fadiga acumulada. Aqui em branco, eu trouxe a escala de percepção subjetiva de esforço, de 1 a 10, a escala de Borg adaptada, a escala CR10, no qual os autores dos artigos que eu citei relacionaram essa escala a um esquema visual de cores e denominaram como escala visual analógica, no qual fica mais fácil do aluno identificar e representar a intensidade da sessão, a percepção de quão foi aquele esforço na sessão. E também temos a escala além da escala subjetiva de esforço, aplicada ao final da sessão, nós temos a escala de recuperação, que é aplicada no início da sessão, para ver o quão recuperado o aluno ficou na última sessão de treinamento. É uma ferramenta que nos auxilia bastante no controle de cargas também, visto que se o aluno chega e responde na escala de recuperação um 3, por exemplo, um 4, e eu programei dentro da periodização uma aula que vai ter carga de treinamento mais elevada, talvez não seja um momento ideal, uma sessão ideal, para eu aplicar aquele tipo de carga, visto que ele não vai estar bem recuperado. Então, a observação e percepção do comportamento do aluno é essencial no monitoramento das cargas de treinamento, principalmente para o treinamento voltado à saúde, porque vai ser frequentemente nós vamos ter alunos que tiveram uma noite ruim de sono, então que estão tendo uma semana com problemas familiares, pessoais, no serviço, no qual não conseguem ter umas noites bem dormidas. Vamos ter alunos com estresse causado pelas atividades no serviço, com má alimentação. Então, tudo isso vai influir na nossa prescrição nas cargas de treinamento. Não é aconselhável aplicar uma carga de treinamento muito alta para um indivíduo que chega tem uma semana no qual ele está passando por problemas familiares, está com cansaço psicológico, enfim, ele demonstra isso ao treinador. É um indivíduo mais extrovertido, mais espontâneo, que naquela semana está cabisbaixo, descuidado, é um indivíduo treinado que ele geralmente não erra e vem errando os exercícios, querendo terminar rápido para ir para casa. Enfim, tudo isso cabe ao olhar do treinador. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e por estarem na aula. Aqui nós trouxemos umas recomendações de leituras para quem quiser aprofundar os conhecimentos no treinamento funcional e optamos por trazer mais leituras de quem pesquisa e faz ciência com treinamento funcional. E aqui nossas referências. E agora nós vamos nos preparar para as questões. Muito bem, Israel. Antes de colocar as questões, só aviso novamente aos alunos, né, que vão ter que enviar essas respostas rapidamente no corpo do texto do e-mail. Então, tenham ali o acesso a um e-mail aberto já para copiar e colar os endereços e as perguntas e ter os 5 minutos para responder. Mas só queria falar da aula, te parabenizar, Israel, bem legal a aula. Inclusive, tu ajustou alguma coisa que a gente conversou antes, mas era tudo detalhe mesmo, não tem maior problema, tá? A gente comentou lá sobre aquela questão de manter
linear a informação de treino de força, que tem a ver com o conteúdo lá da força. E não é bom, né? A gente deixou bem claro que é bom sempre ondular dentro do possível, inclusive nas fases iniciais, né? E quem tiver mais dúvida, depois a gente pode conversar mais disso para entender bem o que significa isso e qual é a nossa interpretação sobre aqueles consensos, aquele material que tem sobre treinamento de força. Mas tá bem tranquilo. Foi muito legal, assim, entender esses raciocínios, essas questões são super legais, tá? Incorporar isso no treinamento é um conhecimento, de certa forma, que a gente falou com os monitores, que ele é transversal. Vocês investirem nisso e entender um pouco mais esse treinamento funcional vai sempre ajudar. Para alguns, talvez ajude menos, porque talvez já tenham incorporado esse raciocínio, mas outros, às vezes, não, por causa de tradições de alguma área e tal. Então, vale a pena. Tá? Parabéns, Israel e Rafa, novamente. Eu passo a bola para vocês, então. Vamos lá, apliquem a prova relâmpago. Mesmo esquema, Rafa, tu coloca as questões no cronômetro? Pode ser. Deixa eu só copiar aqui. Tá, daí a gente dá um minutinho para eles abrirem o e-mail. Já vão abrindo o e-mail, tá, pessoal? Pra quem não espera, a gente colocar as perguntas ali no chat. Vamos ver as competências do estudante de saber fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que às vezes o estudante sabe até demais, né? Nós todos, né? Beleza, eu vou colocar então as perguntas aqui agora no chat. Pode ser? Tranquilo. O Rafael vai colocar as perguntas no chat, pessoal, e daí vocês vão dando o ok, se tá tudo certo aí. Ou seja, pro microfone ou por câmera. Colhem, uma coisa até o senhor falou na outra aula, façam isso, acho que foi mais fácil. Colhem as perguntas já no próprio corpo do e-mail, que fica mais fácil para vocês Já falei para eles. responderem. Eu tinha falado para eles no início. Já. Ah, tá. Beleza. Tá, então tá ali. Tá no chat. Colocou certo? Aham. Só que os números estão errados. Né? Tudo bem, não tem problema. Então, tá, okay. Essa numeração nossa é uma simples arbitrariedade. Vamos lá, vou começar agora, tá, pessoal? Só avisando todos. 13 e 9. Vamos lá, começando. Senhor, ali sobre o que tu comentou comigo no áudio, só pra, tipo, quando tu pediu o artigo de aprofundamento, eu achei que tu tinha pedido, tipo, as referências, sabe? E aí eu fui catar. E aí por isso que eu mandei bastante. Meu Deus, mas tá tudo bem. Tranquilo. Não, ele pediu pra a gente escolher artigo de aprofundamento. E aí eu acabei mandando um monte, porque eu achei que era pra ter mandado as referências. Cara, depois eu tive uma ideia pra gente falar depois dos alunos que não conseguiram assistir a aula, que eu acho que seria legal da gente fazer. Legal, cara. Vamos conversar depois, né? A gente vê. Com calma. Ótimo. Eu acho que eu vou começar a fazer isso agora nas próximas aulas. Eu vou começar a passar aquelas piadas lá do israelense, do pesquisador. E aí vamos ver se a gente aumenta também o nosso Ibope aqui na aula. O pessoal gostou, né? Porque parece que a piada dos alemão e dos italianos não foi bom. A Mari não gostou, mas agora ela tem que se concentrar. Não dá para ficar. Não, deixou até no mudo, ela nem sabe o que está acontecendo. Muito bom, isso chama foco. O Gaspar não tinha entendido nada mesmo. Eu perguntei depois para ele. Não entendeu nada do nosso papo. Onde é que tá aqui, cara? Deixa eu ver. Esse cara é uma máquina. Que bobagem.
Esse aqui é assim, ó, ele é um brilhante pesquisador, mas não tem o melhor ajuste para o departamento. Tô louco isso aqui. Ou ele tira uma que é bem da fisiologia, né? Qual é a relevância fisiológica? Aí ele fala qualquer bobagem e bota isso. Qual é a relevância fisiológica? Os caras tiram sarro que pesquisadores mais tradicionais, quando não tem um motivo racional para criticar o artigo, eles falam da tal da relevância fisiológica dos dados, sabe, do estudo. Né? Aí que esse cara tira sarro, né? O cara fazendo qualquer bobagem, ele bota qual é a relevância fisiológica. Que bobagem. É que o cara tem uns que tem que ser pesquisador para entender melhor, mas essa aqui, ó, não. Quando nós estamos submetendo o paper, aí o outro diz, não esqueça de me adicionar como um autor. Então, chega, os alunos vão tirando atenção. Depois vão reclamar aqui. Bah, esse aqui é com tartaruga. A tartaruga dando pau no pato. Essa eu gostei, essa eu vou botar lá no grupo. O dia da revanche só me detonam com essa tartaruga. Uma pergunta. Eu notei que várias apresentações tuas, tanto nas cestas quanto em outros lugares, tu Só botou pra avisar a 4 foto de minutos, uma pessoal. tartaruga na, na capa. É por causa do sobrenome ou porque tu gosta mesmo de tartaruga? Tá? É porque eu gosto, claro, cara. Não tem nada, é só uma coincidência. Então, vou dar um recadinho pra eles. Tá fechando agora 4 minutos e 30 segundos, pessoal, mais 30 segundos. Então, vamos se preparando para encaminhar os e-mails. Vamos finalizando, tá? Fechou, pessoal. Tempo encerrado. Vão ser recebidos até as 13h15, tá? Os e-mails. É isso aí, gente. Muito bem, eu vou parar a gravação aqui.